Hi guys, how are you doing? Na aula de hoje eu vou falar sobre as reduções vocálicas, também conhecidas como reductions. Na aula passada eu prometi que iria falar sobre como melhorar, como aprimorar a sua pronúncia em inglês. Então nesse vídeo que você está assistindo agora, a gente vai dar uma olhada em algumas dicas, algumas pequenas recomendações de como melhorar a sua pronúncia em inglês. As reduções vocálicas, elas são um tema muito importante, mas ainda são tratadas com certa timidez pela maioria das escolas de inglês no Brasil. Um dos motivos de estudantes da língua inglesa terem muita dificuldade para aprender inglês é justamente porque não estão familiarizados com as reduções vocálicas. Eu costumo dizer que as reduções são pequenas simplificações, encurtamentos, achatamentos, compactações ou até mesmo apagamentos de palavras que estão em série. Se você começar a notar com mais atenção que, ao checar a pronúncia de determinadas palavras no dicionário, por exemplo, você der uma olhada em como pronunciar a palavra X e der uma olhada na sequência em como pronunciar a palavra Y, vai perceber que se você tentar combinar a pronúncia dessas palavras individuais, dessas palavras individualmente, se você tentar combinar e formar uma pronúncia geral, ou seja, tentar formar o fonema integral dessas palavras como em uma frase, vai perceber que a pronúncia que você fizer não é tão parecida com a pronúncia de um nativo da língua inglesa. Isso porque passa pelo tema reductions. O engraçado é que há inclusive nativos da língua inglesa que são extremamente afetados pelas reductions, mas se você utilizá-las com moderação, vale super a pena incluí-las na sua fala. Você vai perceber nos próximos exemplos que a reduction ela pode afetar a pronúncia de uma palavra em uma frase ou inclusive fonema integral de palavras em série. Para começar, vamos dar uma olhada nessa palavra que você está vendo escrita aqui no vídeo. Você sabe como pronunciar essa palavra? Muito provavelmente você vai tender a dizer algo como for. Repetindo, for. Veja o seguinte exemplo. He is waiting for you. Confira. He's waiting for you. Então eu estou dizendo que ele está esperando, ele está o aguardando. Ele está esperando por você ou ele está o aguardando. He's waiting for you. Agora, nativos da língua inglesa tendem a dizer algo como He's waiting for you. Então a palavra que você vê escrita aqui ao lado nesse vídeo, a gente costuma dizer for, mas é muito mais comum a gente ouvir, por exemplo, nativos da língua inglesa, em especial americanos, dizendo fur. Isso mesmo, a pronúncia que você vê aqui ao lado é muito comumente pronunciada fur. Então a gente pode ouvir o nativo dizendo algo como He's waiting for you. Repetindo, He's waiting for you. He's waiting for you. Então, apesar da gente aprender a pronunciar for, a redução impacta aquela palavra e ela soa como fur. Como pronunciar o que você vê aqui escrito nesse vídeo? A gente tende a dizer you and me. Então a gente tem muito costume de pronunciar a letra D que vem na palavra and, mas no dia a dia é muito mais comum a gente dizer you and me. Repetindo, you and me. Como se a gente removesse, a gente apagasse a letra D que consta na palavra and. You and me. Um exemplo que eu adoro, um exemplo clássico de reduction em inglês, é quando, por exemplo, você pergunta para alguém, mas e aí, o que você vai fazer? Então, se você quiser perguntar para alguém em inglês, o que você vai fazer, Você pode dizer em inglês, What are you going to do? Veja como está escrito aqui. What are you going to do? Mas não é assim que as pessoas geralmente perguntam, de uma forma natural. Geralmente elas dizem, What you gonna do? Repetindo, What you gonna do? Então, what are you going to do soa como what you gonna do. Justamente como naquela música de Bob Marley, ele canta bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Então, quando o Bob Marley ele pergunta aqui, e aí, galerinha do mal, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer quando eles vierem atrás de vocês? What you gonna do? What you gonna do? What is your name? Esse é o nível 1. What is your name? Agora veja o nível 2. What's your name? Agora veja o nível 3 de dificuldade. What's your name? Repetindo, what's your name? Então se você quer perguntar para alguém, qual é o seu nome? Você pode perguntar, what is your name? Você pode perguntar, what's your name? Agora o mais comum é você simplesmente sapecar e dizer, what's your name? Repetindo, what's your name? Então, por exemplo, um senhor quer perguntar para um jovem que está ao lado dele, mas e aí, qual é o seu nome, menino? Ele pode dizer, what's your name, kid? Repetindo, what's your name, kid? Então veja que em vez de perguntar, what is your name? A gente pode ouvir as pessoas dizendo, what's your name, kid? Repetindo,
Whatcha? Whatcha? What's your name? Whatcha? What's your name? Vamos supor que você está conversando com um colega, né? E após a sua fala, você quer perguntar, e aí, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Você pode perguntar em inglês, So, what do you say? Repetindo, So, what do you say? Você está perguntando para ele, né? E aí, o que você acha disso, né? Dá aí sua opinião, fala aí a respeito disso. So, what do you say? Em português a gente costuma dizer algo como, e aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz? So, what do you say? Mas no dia a dia, opte por empregar a reduction. Diga algo como, So, what do you say? Repetindo, So, what do you say? Então, what do you say vira what do you say? What do you say? What do you say? So, what do you say? E para completar esses exemplos de reduction em inglês, a gente pode empregar reduction com diversos verbos auxiliares. Vamos dar uma olhada apenas de um exemplo. E a propósito, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo repleto de outros exemplos com áudio para você justamente conferir como ficam as reduções vocálicas e outros verbos auxiliares em inglês. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na combinação don't you. Eu posso dizer para alguém, né? Não se atreva. Não se atreva em inglês é don't you dare. Repetindo, don't you dare. Aplicando a reduction fica don't ya, don't ya. Repetindo, don't you soa como don't ya. Então eu posso dizer para alguém, né, dando um comando, não se atreva, don't you dare. Repetindo, don't you dare. Eu posso dizer para alguém, né, não minta. Então eu estou discutindo, conversando com alguém, a pessoa começa a inventar um monte de mentira. Eu posso dizer em inglês para ela, don't you lie. Então eu posso dizer don't you lie, mas soa como don't ya, don't you lie. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns exemplos muito comuns de reduções vocálicas em inglês. Caso você ainda tenha alguma dúvida, né, sobre como utilizar as reduções vocálicas, ou gostaria de conferir outros exemplos, né, diversos exemplos com verbos auxiliares em inglês, que são verbos muito comuns, eu sugiro que você acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição, justamente para você conferir outros exemplos e não ser pego de calças curtas. Nos meus tempos de professor, quando eu dava aula em uma escola de inglês, eu costumava dizer aos alunos, pessoal, fiquem muito atentos às reduções vocálicas, porque você vai começar a ouvir melhor quando você começar a pronunciar da forma mais genuína a língua inglesa, ou seja, quando você começar a utilizar todos os aspectos de uma maneira mais ampla, né? 360 graus. Então, quando você começar a se perguntar, né? Poxa, mas por que eu tenho tanta dificuldade para compreender alguém falando ao telefone? Ou por que eu tenho tanta dificuldade para compreender uma letra em inglês, né? Quando eu estou escutando uma música, eu não consigo compreender o que a pessoa está falando. Isso pode passar pelas reduções vocálicas. É evidente, pessoal, que se você ainda está tendo muita dificuldade com o seu listening, né? Com a sua escuta, o problema não vai passar só nas reduções, mas elas podem estar gerando uma repercussão tremenda ainda no seu listening, porque você não sabia que elas existiam e você nunca se atentou para isso. Então, como de costume, eu gostaria de te pedir para não se esquecer de dar um like aí nesse vídeo, e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Nos próximos vídeos eu ainda vou continuar dando dicas de pronúncia em inglês. Então, se você conhece alguém que quer muito aprimorar, né, como a gente diz em inglês, take your English to the next level, e gostaria de então contar com a ajuda de alguém, né, de um instrutor ou de um professor, sugira o canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. See you later, alligator. Bye!